Então, galerinha, gente boa, tranquilo. Na aula de hoje nós vamos dar uma olhada sobre a vinda da família real para o Brasil. Isso nós estamos falando início do século XIX, em 1808, a família real chega aqui no Brasil. Mas eu gosto sempre de fazer aquele link, fazer aquela ligaçãozinha nos momentos que antecedem esses fatos históricos. Então vamos lembrar lá, então, nós estamos em Europa, a época napoleônica. Então Napoleão lá está tomando conta de toda a Europa, e estamos falando também nesse momento do bloqueio continental que Napoleão impõe à Inglaterra em 1806, proibindo qualquer nação de fazer comércio com a Inglaterra. Pois bem, Portugal fica bem ali em cima do muro, não sabe se vai para o lado de Napoleão ou para o lado da Inglaterra, ou se ela se protege militarmente apoiando a França por Napoleão, ou se ela pega o apoio economicamente falando da Inglaterra. Dom João, o que ele faz? Ele enrola Napoleão Bonaparte até aos 45 do segundo tempo. Napoleão descobre que Portugal, Dom João está fazendo negócio com a Inglaterra, ainda continua fazendo isso. O que ele faz? Manda invadir Portugal. Então são meses aí que toda a coroa portuguesa tem para fazer esses preparativos da vinda para o Brasil. Vamos lembrando também que aqui no Brasil a capital já é Rio de Janeiro. Ela já tinha mudado ali com uma das propostas do ministro Pombal, né, em 1753. Ele faz essa alteração para o Rio de Janeiro. Então a gente tem ali agora a Inglaterra apoiando a fuga da corte portuguesa. Vieram nessa fuga aproximadamente 15 mil pessoas da corte portuguesa, entre rei e a monarquia toda. Então eles chegam no Brasil, primeiro eles chegam a Salvador, e ficam uns dias lá, e depois eles vêm para o Rio de Janeiro. Mas vamos se perguntar o porquê que a Inglaterra foi tão gente boa com Dom João em apoiar essa fuga da família real, de toda a corte portuguesa para o Brasil. Então aí ele tem, primeira coisa que Dom João faz, né? Então ele tem essa dívida com a Inglaterra, nada é de graça. Então em 1808, uma das coisas que Dom João faz é abrir os portos brasileiros para as nações amigas, né? Então ele começa a deixar só as nações amigas usarem os portos, né? Fazer a negociação com o Brasil. E como diz o nosso linguajar de hoje, a rede social de Portugal naquela época eram dois países, Inglaterra e Estados Unidos. Então estava muito fácil de administrar essa rede social portuguesa. Outra coisa que também faz, que Inglaterra solicita para Portugal, para Dom João, o fim do pacto colonial. Então a partir de agora, o que os colonos faziam antigamente era apenas fazer negócio com a metrópole Portugal, e agora não. A partir desse fim do pacto colonial, os colonos brasileiros, portugueses aqui no Brasil, eles podem fazer negócios com qualquer nação amiga, lembrando de novo, Inglaterra e Estados Unidos. Então a Inglaterra queria sempre esse incentivo, assim como ela faz com a independência dos Estados Unidos. Ela acaba, depois dessa independência dos Estados Unidos, da guerra lá, então ela começa a ver outro lado depois que perdeu a guerra lá para os Estados Unidos da independência. Então ela começa a ver esse lado sempre econômico e começa a apoiar todas as independências aqui dos países da América, né? Tanto a América Central como a América do Sul. É uma outra coisa que a gente tem que lembrar e pensar, é um fato muito importante para a história brasileira, a vinda da família real para cá, que daí agora começam os passos de preparar agora então o Brasil, uma futura aí independência, né? Então agora começa a vir aquelas
ideias bem iluministas mesmo. Nós já estamos vendo isso na Conjunção Mineira, a gente já viu isso nas revoltas que estão acontecendo pelo Brasil colonial. Então a gente vai agora evoluindo cada vez mais. Ainda falando de Inglaterra ainda, nós temos ali em 1808 não, 1810, agora já estamos em 1810, 1808 foi o tratado do fim do Pacto Colonial. 1810 nós temos agora mais um tratado agora de comércio e navegação. Então o tratado da tarifa alfandegária que o Brasil tem contra a Inglaterra, os produtos importados, eles cobram uma taxa de 15% importados da Inglaterra, e em contrapartida os outros países amigos têm ali taxa de 17%, e os demais, aí assim que libera tudo aí a confusão lá de Napoleão, eles acabam chegando a 20% aí de tarifa. Então outra coisa também no tratado que nós temos ali entre Inglaterra e Brasil é da extraterritorialidade judicial. Ui, palavrão, hein? Boa fazer pergunta, fazer prova é muito boa. Então o que é isso? Volta lá, extraterritorialidade judicial inglesa, para os ingleses. Então quando um inglês aqui em território brasileiro fizer alguma lambança, né, por acusado de algum delito, ele vai ser julgado aqui no Brasil pelas leis inglesas. Então essa seria a extraterritorialidade judicial inglesa. Outra coisa também que a gente tem com esse tratado também de comércio e navegação junto à Inglaterra é a liberdade religiosa. A gente sabe que os ingleses são protestantes, e aqui no Brasil a predominância nesse período era católico, então eles têm essa liberdade de culto aqui em território brasileiro. Outro tratado também que é colocado em 1810, também ainda sobre Inglaterra e Brasil, como eu falei, nada é de graça. Então agora tem a redução agora do tráfico negreiro. Então a Inglaterra quer que acabe com esse tráfico negreiro. Não é porque a Inglaterra não quer ver escravos, não. É porque ela quer ver mais gente comprando produto inglês, não gastando dinheiro aí com escravos. Ela quer gastar dinheiro com produtos ingleses. Então a gente tem essas coisas. Então em 1815 Brasil, né, que agora seria a capital de Portugal, não é interessante que uma colônia administre a metrópole? Então ela é transformada então em 1815 em Reino Unido de Portugal e Algarves. Nossa, tô com umas palavrinhas meio hoje. Então em 1815 o Brasil é promovido, né, judicialmente falando. Então agora ela é um Reino Unido que ela pode governar a corte brasileira, ela pode governar daqui do Brasil, né? Lembrando que a corte brasileira fica aqui de 1808 a 1822, a corte portuguesa fica para cá. Com a vinda para cá no Rio de Janeiro em 1808, você se imagina a seguinte situação: 15 mil pessoas vindo para o Brasil. Essas 15 mil pessoas são alta corte, a monarquia, só vive no bem bom. O que vai acontecer com os moradores do Rio de Janeiro nesse período? Eles vão ser expulsos das suas casas, né? As melhores casas são tomadas dos moradores cariocas, não, os moradores fluminenses, né? Porque não se toma essas casas dos moradores fluminenses, e a corte se instala nessas casas. O Rio de Janeiro nesse período era sujo, né? Como um país colonial, não tinha seu tratamento de água, de esgoto. Então aí algumas melhorias com a vinda da corte aqui para o Brasil vai acontecer. Nós temos ali a criação do Banco do Brasil, a criação da Academia de Belas Artes,
a primeira imprensa criada aqui no Brasil, a imprensa Regis. Em 1800 também, em 1808 nós temos também o Jardim Botânico, que é criado, o Teatro Real, escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, né? Então são melhorias em que a corte traz para cá nesse período, né, de 1808 a 1822, quando retorna Dom João para Portugal. Mas isso a gente vai ver mais lá na frente, ainda não é a hora da aula ainda isso. Então essas mudanças no Rio de Janeiro são benéfilas, algumas são benéfilas, outras vêm para o lado negativo, porque várias pessoas, várias famílias foram expulsas das suas propriedades para acolher ali a corte portuguesa que está chegando no Brasil. Em 1816, então nós já temos ali o fim da era napoleônica na Europa. Então os países que foram conquistados por Napoleão Bonaparte, eles no Congresso de Viena, eles retomam a monarquia de seus países, né, incluindo Portugal. Só que para que a monarquia retome de Portugal, a família real aqui no Brasil tem que retornar, que isso vai acontecer logo logo. Em 1816 nós temos aqui no Brasil a expedição francesa da arte. Então o Jean-Baptiste Debret, ele vem para cá, para o Brasil, para fazer um apanhado geral da cultura brasileira, dos seus moradores, desenhar, né, como é que são a vida brasileira e seus moradores. Então, galera, a introdução nossa sobre a vida da família real e sobre agora a introdução para uma futura independência é essa. Então a gente fica por aqui hoje. Aquele grande abraço e a gente se vê por aí.